Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre volumetria por complexação. A nossa última aula sobre análise volumétrica. A volumetria por complexação é uma análise muito utilizada em vários processos industriais. Um exemplo de análise que é determinada por complexação é a determinação da dureza em águas, que vai ser o tema da nossa tarefa de hoje. O conceito básico dessa volumetria é a formação de complexos. Então é uma titulação que no final, dentro do nosso Erlenmeyer, nós vamos ter a formação de um complexo. Esse complexo é formado por um íon metálico, que vai estar presente nas amostras, mais um agente ligante, que vai ser o titulante, que vai determinar a presença desses íons na amostra. E o resultado dessa reação é a formação de um complexo no Erlenmeyer, na hora da titulação, que vai ser determinado no momento de viragem de coloração na amostra. Existem vários agentes ligantes que são utilizados em volumetria por complexação. O mais comum de todos é o EDTA, o ácido etileno diamino tetraacético. A sua vantagem, por ele ser bastante utilizado, são esses 4 hidrogênios ionizáveis que ele possui em cada canto aí na sua molécula. Então, o EDTA reagindo com o íon cálcio, que vai ser basicamente aqui no nosso exemplo, vai fazer a formação desse complexo metálico de cálcio aí que está à nossa direita. Essa análise, conforme eu havia falado, é bastante utilizada na determinação da dureza em águas. A dureza em águas é uma análise que vai identificar a presença de íons de cálcio e magnésio presentes em águas, que vai deixar essa água mais dura. É um termo da química. A dureza total é calculada pela dureza temporária mais a dureza permanente, pela soma dessas duas durezas. Porque alguns íons eles ficam temporariamente insolúveis na amostra, depois eles se dissolvem. Já outros são permanentemente. A determinação da dureza em águas é importante em processos industriais como fabricação de cerveja, em conservas, fabricação de papel, celulose, e também muito importante na área de lavanderias industriais, porque as águas duras, quanto mais a água for dura, ou seja, que ela esteja presente em grande quantidade de magnésio e cálcio, essa água vai consumir uma maior quantidade de sabão e pode danificar até mesmo os tecidos. Outro fator importante é a perca de calor em caldeiras, porque a grande presença dos íons de cálcio e magnésio ela forma incrustações nas tubulações da caldeira. Para quem não sabe, as caldeiras funcionam, a maioria das caldeiras funcionam com tubulação aquatubular, onde tem a passagem de água de forma de vapor para aquecer essas caldeiras. E se esses tubos ficarem com presença de incrustações de outros sais, ele pode entupir, pode ocasionar rompimento e explosão numa caldeira e vai ocasionar prejuízos a uma indústria. Com isso também a caldeira vai consumir mais calor e vai ter um prejuízo maior na sua produção. Vai consumir assim mais vapor e pode ter o processo até mais lento. Aqui nós temos um exemplo básico de titulação com EDTA, uma volumetria por complexação. O EDTA então é o nosso titulante, que vai estar presente na bureta, né? E a nossa amostra que vai ser analisada tem a presença de íons de cálcio, na forma de carbonato de cálcio. É importante a adição de um tampão de pH 10 primeiro na solução, porque para que seja feita essa titulação, a amostra tem que ter um pH mais elevado. E por que a solução tampão tem que ser adicionada em primeiro do que o indicador? Para que não haja formação de íons ferro que vão reagir com o indicador. Então, quando se adiciona esse tampão, anula que ocorre essa reação com o indicador, que é o negro de eriocromo. Na nossa atividade de hoje, nós vamos utilizar esse cálculo, que é o cálculo da dureza. É um cálculo específico para encontrar a dureza em miligramas por litro de carbonato de cálcio. A dureza ela também pode ser calculada por ppm. Hoje nós vamos trabalhar com o cálculo da dureza em miligramas por litro. Lá na atividade,
vocês vão ter um exemplo de uma análise volumétrica por complexação e vocês devem utilizar esse cálculo. O cálculo baseia assim, para calcular a dureza em carbonato de cálcio é necessário a molaridade do titulante, que é o EDTA, multiplicado pelo volume gasto na bureta do titulante, que é o EDTA, vezes a massa molecular do carbonato de cálcio. Isso tudo é dividido pelo volume da amostra que foi titulado dentro do Erlenmeyer.